Aqui nessa página a gente continua com processos eletroquímicos. Nas páginas anteriores a gente mostrou para vocês tudo, né? Cada detalhe de pilha, onde através de uma reação química você produz eletricidade. Então a pilha, você aprendeu que é um processo espontâneo. Ou seja, quando a gente fala em processo espontâneo, é que naturalmente o metal tende a se oxidar e um ametal tende a se reduzir. Ou seja, o metal, a propriedade dele é liberar elétrons, doar elétrons. Já o ametal, a propriedade natural dele é de receber elétrons. Lembra da eletronegatividade? O ametal sempre vai apresentar eletronegatividade maior do que um metal. É só lembrar que a eletronegatividade, tá, ela varia da esquerda para a direita nos períodos. O elemento de maior eletronegatividade é o flúor. Então, quer dizer, isso são propriedades naturais. Quando a gente estuda pilha, a gente está vendo isso. A gente está vendo por essa naturalidade da oxidação do metal e da redução do ametal, a produção de corrente elétrica, uma reação espontânea. Já quando a gente entra em eletrólise, é justamente o contrário. A gente só vai produzir uma reação química se você ligar uma fonte geradora de energia, para justamente você obter a reação inversa. Então, a partir dessa fonte geradora, você vai ter o metal sofrendo redução. Então, é um processo não espontâneo, não natural, e o ametal sofrendo oxidação. Em outras palavras, o metal na eletrólise, ele ganha elétrons. O ametal na eletrólise, ele doa elétrons. Quem força essa barra é a fonte geradora. Por isso que através da eletricidade você produz a reação química. E aí eu coloquei aqui, a eletrólise é um processo eletroquímico não espontâneo. Aquela forçação de barra que eu falei, não natural. Ou seja, a presença da corrente elétrica fará com que ocorram as reações químicas de oxirredução nos eletrodos. Só que aquela forçação de barra. Você tem que lembrar que o caráter metálico é doar elétrons. O caráter ametálico é receber elétrons. Essa fonte de energia produz as reações de oxirredução nos eletrodos inversamente às naturais. Por isso que são não espontâneas. Durante o processo de eletrólise, continuo eu, os íons irão migrar para os eletrodos, onde participarão das reações de redox. Esse processo é comumente chamado de descarga dos íons nos eletrodos, ou doando elétrons, ou recebendo elétrons para os eletrodos. Isso aqui já foi falado. E aí eu continuo. Na descarga de íons ou cátions, na descarga de íons, os cátions irão receber elétrons, olha o que eu falei, invertendo totalmente a ordem natural, sofrendo redução, olha aqui a forçação de barra, legal? E cátion, ele vai formar metal, quer dizer, é o cátion, né? É o íon positivo ganhando elétrons. E aí ele forma o metal, o elemento de carga zero, de NOx zero, sofrendo redução. Enquanto que os ânions irão ceder elétrons, então você vai ver o cara negativo doando elétrons para ficar na forma de substância simples, sofrendo oxidação. E alguns exemplos de descarga, quer dizer, aqui eu estou colocando alguns exemplos, tá, que vão acontecer de semi-reações, tá, nos eletrodos.
No caso do cátio, olha aqui, ó, cátio metálico. Esse cara ganha um elétron se transformando, tá, no elemento metálico, note-se 0. Então o sódio mais 1 ganha um elétron. Lembra que ele é um cátio, então ele vai ganhar no catodo. O catodo é o eletrodo negativo. Como existe toda uma inversão aqui, são reações não espontâneas produzidas através de uma fonte de energia elétrica, tudo é o contrário de pilha. Enquanto na pilha o catodo era o polo positivo, onde chegavam os elétrons, na eletrólise o catodo é onde chegam os cátions para receber o elétron e se transformar num elemento de carga 0, elemento metálico. O magnésio mais 2 ganha 2 elétrons, se transforma em magnésio metálico. O alumínio mais 3 ganha 3 elétrons, se transforma no alumínio metálico. Então repara que está indo de encontro, tá, a naturalidade desses caras. A reação natural, o caráter metálico, diz para você na tabela periódica que o sódio tem tendência em perder elétrons e formar cátion. Ele é muito mais estável como cátion. Qualquer metal tem tendência a perder elétrons para formar cátion, para adquirir estabilidade de um gás nobre. Assim como os ânions, ó, semi-reações no anodo. O anodo é o polo positivo. E por quê? Porque é onde chegam os ânions para doar seus elétrons. Então, íon cloro doa o elétron, se transformando na substância simples cloro, ou seja, gás cloro. Bromo, a mesma coisa. A hidroxila, e essa reação é importante, já que a gente está falando de eletrólise, você tem dois tipos. A eletrólise em solução, onde além dos íons presentes na solução, lembra que a água ela sofre uma autoionização, então vai ter uma competição, ó, para que você possa descarregar, receber e doar elétrons nos eletrodos. E a competição vai ficar em relação aos cátions, aos ânions do sal. E ainda, cátion e ânion da água, H+, e OH-. Então, sempre que você estiver fazendo uma eletrólise em solução, a competição, e a gente vai mostrar, vai se dar em relação a todos os íons presentes em solução na água. Então, essa reação aqui da hidroxila é importante. Claro que a gente vai mostrar para você as reações que você tem que saber. E qualquer questão traz para você, né? Você não precisa saber todas. E aqui você tem a hidroxila chegando no anodo, doando seus elétrons, produzindo meio mol de gás oxigênio, água e, ó, doando os 2 elétrons. Esses 2 elétrons, por exemplo, poderiam ser recebidos, tá, no catodo pelo magnésio mais 2, o cátion bivalente, que ganha 2 elétrons e se transforma no magnésio metálico. Então, quer dizer, isso é eletrólise. A gente está dando aqui um aperitivo, a gente está falando tudo que você tem que saber, e na página, daqui a pouco, né, na página seguinte, a gente vai complementar. Valeu? Daqui a pouco a gente volta.